Sabe aquele frio na espinha que corre pelas suas costas, sem motivo aparente? Quando seus pelos arrepiam e você não consegue explicar por quê? Eu nunca acreditei nessas sensações, até aquela noite. Meu nome é Carlos, e eu sou motorista de aplicativo há 3 anos. Sempre tive boas avaliações, passageiros educados, corridas tranquilas, nada que justificasse o medo que eu senti naquela noite. Era uma terça-feira qualquer, e como de costume, meu turno estava chegando ao fim. Estava cansado, já passava das 11 da noite, e eu só queria chegar em casa para descansar. Decidi que pegaria mais uma corrida antes de encerrar. E foi aí que tudo começou. O aplicativo tocou, indicando uma nova corrida. O destino? Um cemitério na periferia. A princípio hesitei. Nunca havia pegado uma corrida com destino tão incomum. Mas pensei comigo mesmo. Talvez fosse alguém voltando de um velório ou um funcionário do cemitério precisando de uma carona. Nada demais, certo? Aceitei a corrida. O ponto de partida era próximo, e a área, embora mal iluminada, não era das piores. Dirigi alguns minutos até o local indicado, e logo estava parado diante de um portão enferrujado que parecia estar ali há décadas. O cemitério. O aplicativo me indicava que o passageiro havia chegado, mas ao olhar ao redor, não havia ninguém. Esperei alguns minutos, olhei para o retrovisor, para os lados, e nada. Ninguém. O silêncio era opressor. E eu já começava a sentir aquele desconforto que surge quando algo não parece certo. Olhei para o aplicativo mais uma vez. Passageiro a bordo. Como assim? Não havia ninguém ali. Ei, tem alguém aí? Perguntei para o vazio, sem resposta. Foi quando senti. Um calafrio subiu pela minha espinha e o ar dentro do carro pareceu mudar. Estava frio. Muito frio. Olhei novamente pelo retrovisor e por um segundo tive a impressão de ver algo, uma sombra, talvez, no banco de trás. Virei-me para olhar diretamente. E o banco estava vazio. Suspirei, tentando me acalmar. Talvez fosse o cansaço me pregando peças. Mas quando voltei a olhar para o painel, o susto veio. O destino da corrida havia mudado. Sem que eu tivesse tocado no celular, o novo destino era uma estrada deserta a alguns quilômetros dali. Agora, algo dentro de mim gritava para que eu cancelasse a corrida. Mas o aplicativo travou. A função cancelar corrida simplesmente não funcionava. Passageiro a bordo piscava na tela. Eu deveria ter parado ali. Eu deveria ter desistido. Mas por algum motivo que até hoje não consigo entender, eu segui em frente. Enquanto dirigia pela cidade, algo estranho começou a acontecer. As ruas que eu conhecia tão bem pareciam mudar. Os postes de luz estavam mais distantes uns dos outros, e a escuridão entre eles parecia mais profunda. Não havia mais casas, nem lojas, nem sinais de vida. Apenas a estrada vazia e o som abafado do motor do carro. O rádio, que eu sempre deixava ligado em uma estação de música tranquila, começou a chiar. Troquei de estação várias vezes, mas só havia estática. O silêncio no carro era quase insuportável e eu percebi que, de algum modo, o frio dentro do veículo se intensificava. Minhas mãos tremiam no volante e o ar parecia pesado. Era como se eu estivesse sendo observado. O relógio no painel marcava 00:30 quando finalmente cheguei ao destino indicado. Era uma estrada deserta, sem saída, cercada por árvores altas e escuras. O lugar parecia abandonado, e o que mais me perturbava era a total ausência de som. Nem o vento soprava ali. Nada se movia. O aplicativo me indicava que a corrida estava finalizada, mas o passageiro nunca havia aparecido. Olhei para o banco de trás novamente, sentindo uma presença, mas não vendo nada. Meu coração batia acelerado e o instinto de sobrevivência finalmente falou mais alto. Eu precisava sair dali. Tentei dar a partida no carro, mas o motor simplesmente morreu. Tentei mais uma vez. Nada. O painel piscava freneticamente, como se o carro estivesse sendo engolido por uma energia invisível. Minhas mãos estavam suando frio e uma sensação de pânico começou a tomar conta de mim. Foi então que ouvi um som baixo como uma respiração, vinda do banco de trás. Lentamente, sem querer acreditar no que estava acontecendo, olhei pelo retrovisor mais uma vez. E lá estava, uma figura, sentada calmamente no banco de trás, com o rosto obscurecido pelas sombras. Sua presença era pesada, sufocante. O cheiro de algo podre encheu o carro e eu mal conseguia respirar. Quem é você? Perguntei com voz trêmula, mas sabia que não receberia uma resposta. A figura começou a se mover lentamente, como se estivesse me estudando. Meu corpo inteiro ficou paralisado de medo. Eu queria sair, correr, mas parecia que algo estava me prendendo no banco. A respiração da figura se intensificava, cada vez mais alta, mais opressiva.
até que ela se inclinou para a frente. Quando finalmente consegui mexer meus músculos, abri a porta do carro e saí correndo pela estrada deserta, sem me importar para onde estava indo. Eu só precisava fugir. Corri sem parar, com o som dos meus próprios passos ecoando pela escuridão. Mas eu sabia que estava sendo seguido. Podia ouvir a respiração atrás de mim, mais próxima a cada segundo. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, avistei o cemitério novamente, o mesmo lugar de onde havia partido. O portão estava entreaberto, como se me esperasse. Em desespero, entrei no cemitério procurando por algum tipo de abrigo, algo que pudesse me proteger. Mas então eu vi. Perto de uma das lápides mais antigas havia algo, ou melhor, alguém. O passageiro. Ele estava lá, me esperando, como se soubesse que eu voltaria. Seu rosto finalmente se revelou à luz fraca da lua. Pálido, desfigurado, olhos vazios, sem vida. E então tudo fez sentido. O cemitério. O destino final. Eu nunca estive sozinho naquela corrida. E agora ele estava aqui, me levando para o que sempre foi o final da jornada. Quando ele levantou a mão na minha direção, tudo se apagou. Eu acordei no banco de trás do meu próprio carro, o motor ligado, estacionado na frente do cemitério. O relógio no painel marcava 3 da manhã. Não havia sinal do passageiro, nem de qualquer presença estranha, mas o cheiro podre ainda estava lá. Com as mãos trêmulas, acelerei o carro e deixei aquele lugar o mais rápido possível. Nunca mais voltei a pegar uma corrida tão tarde da noite. E até hoje, toda vez que olho pelo retrovisor, tenho a sensação de que ele ainda está lá, me observando. Você já recebeu uma notificação no celular de algo que não deveria estar lá? Já se deparou com um pedido ou mensagem que simplesmente não faz sentido? Quando você trabalha à noite, como motorista de aplicativo, certas coisas podem parecer estranhas. Mas naquela noite, o que começou como algo incomum, se transformou em puro terror. Sou Flávio, e há 4 anos trabalho como motorista de aplicativo. Sempre gostei das corridas noturnas. A cidade fica mais tranquila, o trânsito flui melhor, e os passageiros, geralmente voltando de festas ou bares, são menos complicados. No entanto, aquela noite foi diferente. Diferente de tudo que eu já havia experimentado. Começou com uma notificação. Nada fora do comum. Apenas mais uma corrida na região central. O destino não era familiar, mas como sempre aceitei sem pensar 2 vezes. O passageiro se chamava Marcelo e estava a poucos minutos de distância. Até aí nada estranho. Quando cheguei ao local, um edifício abandonado no centro da cidade, senti uma leve inquietação. O lugar estava escuro, janelas quebradas e uma sensação de abandono pairava no ar. Estacionei e esperei que Marcelo aparecesse. Olhei no retrovisor e, para minha surpresa, o aplicativo indicava que o passageiro já estava no carro. Eu olhei ao redor novamente. Não havia ninguém. Verifiquei o celular para ver se não tinha me enganado. Mas lá estava, passageiro a bordo. Meu estômago deu um nó. Algo estava errado. Muito errado. Então uma mensagem apareceu no chat do aplicativo. A corrida já começou. Eu tentei respirar fundo. Talvez fosse algum tipo de erro técnico, algo que o suporte do aplicativo poderia resolver. Mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, o destino final da corrida apareceu no mapa. Era um lugar fora da cidade, uma estrada deserta que levava a um antigo campo industrial, há muito abandonado. Algo dentro de mim gritou para que eu cancelasse a corrida, mas o botão de cancelar no aplicativo estava travado. O rádio do carro, que até então tocava uma música leve, começou a chiar, distorcendo as palavras da canção em murmúrios distantes. Um arrepio percorreu minha espinha e meus dedos tremiam sobre o volante. Eu estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. Sem outra opção, segui a rota indicada. O trajeto ficou cada vez mais estranho. Conforme me afastava das áreas iluminadas da cidade, percebi que não cruzava com nenhum outro carro. As ruas desertas, envoltas em neblina, pareciam pertencer a outro mundo. Então recebi outra mensagem. Não olhe para trás. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não havia olhado para trás. Mas agora que a mensagem estava ali, a curiosidade me corroía. Algo, ou alguém, poderia estar no banco de trás. Eu sentia a presença de algo, como se o ar estivesse mais pesado, denso e fosse mais difícil de respirar. De repente, o som de uma respiração leve ecoou no carro, quase imperceptível. Meu coração disparou. Não era a minha respiração. Olhei de relance pelo retrovisor. E por uma fração de segundo vi algo. Uma figura.
Uma silhueta no banco de trás, com traços indistintos como se estivesse embaçada, os contornos mal formados quase como uma mancha de sombra. Quando olhei diretamente, não havia nada lá. Mas o eco daquela presença continuava. A respiração continuava. Conforme seguia o caminho, meu celular vibrava constantemente, recebendo mais mensagens de Marcelo. Eu não queria ler, não queria saber o que ele queria. Mas eu tinha que saber. Continue dirigindo. Já estamos quase lá. Ele está esperando. A estrada à minha frente era uma linha fina de asfalto perdida no meio de campos vazios. Não havia luzes, não havia casas. Só eu, meu carro e essa presença inexplicável no banco de trás. O desconforto dentro do carro crescia. O frio era palpável, mas não vinha de fora, vinha de dentro, de algo que não deveria estar ali. Foi quando o GPS parou de funcionar. O mapa desapareceu e a tela ficou completamente preta. Agora estava dirigindo às cegas. O pânico começou a tomar conta de mim. Minhas mãos estavam suadas, o volante escorregadio. Eu não sabia mais onde estava, e as mensagens no celular continuavam. Chegamos. Eu não sabia onde chegamos, mas sentia que não era um lugar onde eu queria estar. De repente o motor do carro morreu. O silêncio absoluto tomou conta do ambiente, interrompido apenas pelo som ritmado de algo raspando no vidro do carro. Lentamente olhei para o retrovisor novamente. Dessa vez o passageiro estava lá, sentado no banco de trás sem rosto. Uma figura negra e distorcida que parecia feita de sombras. Meu corpo ficou paralisado, o medo me ancorando ao banco. Ele não se mexia, mas a sensação de que algo estava errado, mortalmente errado, era esmagadora. O rádio voltou a chiar, mas agora as vozes eram mais claras. Fragmentos de palavras, nomes que eu nunca tinha ouvido antes, ecoavam no interior do carro. Minha cabeça latejava com o zumbido constante das frequências distorcidas, e a sensação de opressão crescia. Então, outra mensagem surgiu na tela. Olhe para frente. Lentamente virei a cabeça e olhei para frente. A neblina começou a dissipar, revelando um portão enferrujado à distância. Além dele, um prédio antigo e em ruínas, como se o tempo o tivesse esquecido. A estrutura era estranhamente familiar, como se eu tivesse estado ali antes, embora soubesse que nunca havia saído da cidade. Eu estava perdido em um lugar que não deveria existir. Tentei ligar o carro, desesperado, mas o motor não respondia. O passageiro no banco de trás não fez qualquer movimento. Mas ao mesmo tempo eu sabia que ele estava esperando que eu fizesse algo. Sabia que havia mais por trás daquela corrida. De repente o rádio estourou em um grito ensurdecedor, como o último grito de alguém há muito esquecido. Era o grito de Marcelo. E foi então que percebi a verdade. Marcelo nunca existiu. Ele não era um passageiro. Ele era alguém que ficou preso entre mundos. Alguém que, assim como eu, uma vez aceitou uma corrida errada e nunca mais voltou. A figura no banco de trás desapareceu, como se tivesse se fundido com a escuridão ao meu redor. Um portão enferrujado à frente se abriu com um rangido, convidando-me a entrar. Eu sabia que se cruzasse aquele portão, não haveria volta. Mas também sabia que se ficasse, acabaria como Marcelo. Uma sombra sem identidade, presa para sempre nesse mundo de pesadelos. Lentamente empurrei a porta do carro e saí. A névoa ao redor parecia viva, cercando-me à medida que caminhava em direção ao portão. Meus passos ecoavam no vazio e a escuridão parecia me engolir. Quando atravessei o portão, o mundo ao meu redor se transformou. O chão sob meus pés desapareceu e o céu se fechou como uma cortina de trevas. E então, naquele silêncio abismal, eu soube. Eu nunca mais voltaria. Trabalhar à noite sempre teve seus riscos. Sempre tem algo a mais no ar quando as ruas estão vazias e a cidade parece estar respirando em silêncio. Mas naquela noite, percebi que alguns passageiros trazem mais do que dinheiro para a corrida. Eles trazem o tipo de presença que faz você duvidar de estar acordado ou preso em um pesadelo. Meu nome é Ricardo, e sou motorista de aplicativo há mais de 5 anos. Já vi de tudo. Pessoas voltando de festas bêbadas, executivos ansiosos a caminho de uma reunião, e até corridas estranhas para lugares que me deixaram desconfiado. Mas até aquela noite, eu nunca havia sentido medo real. Aquele tipo de medo que te paralisa, que faz sua pele arrepiar e sua mente questionar o que é real. Mas tudo mudou quando peguei a corrida mais bizarra da minha vida. Eram cerca de 2 da manhã, o horário onde a cidade de São Paulo já estava adormecida, exceto por alguns notívagos e motoristas como eu. O aplicativo apitou uma nova corrida,
um nome comum, Eduardo. O ponto de coleta era numa rua residencial tranquila, um bairro de classe média. Nada de incomum. Aceitei. Chegando ao endereço, notei que a rua estava completamente vazia. Normalmente, eu veria luzes em algumas casas, talvez alguém esperando na calçada. Mas não havia nada. Nem uma única lâmpada acesa. Estacionei na frente do número indicado, esperando. Verifiquei o aplicativo. O passageiro chegou. Olhei ao redor mais uma vez, mas não havia sinal de ninguém. Fiz um gesto automático de desbloquear as portas, como sempre faço. E então ele apareceu. O homem com um capuz preto cobrindo o rosto saiu da escuridão e entrou no banco de trás, silenciosamente. Não vi seu rosto. Não houve troca de palavras. Ele simplesmente entrou e ficou sentado ali, imóvel. Por um momento, o silêncio foi absoluto. Algo no jeito como ele entrou no carro me deixou nervoso. Não era apenas a falta de diálogo. Era a aura em torno dele, um frio estranho que enchia o carro, e um desconforto crescente que não conseguia ignorar. Boa noite, falei, tentando quebrar o gelo. Não houve resposta. Olhei pelo retrovisor, mas não conseguia ver o rosto dele. Era como se as sombras o envolvessem de uma maneira impossível, mesmo com a iluminação fraca do painel do carro. Não dava para ver suas feições. Apenas o contorno da figura, encapuzada e curvada, quase informe. O GPS indicou o destino. Uma estrada velha que saía da cidade e atravessava um trecho isolado. Algo que me fez pensar que ele queria evitar a movimentação urbana. Eu conhecia aquela rota. Quase não havia ninguém por lá à noite. Mas eu estava no meio da corrida agora. Não poderia voltar atrás. Os minutos se passaram lentamente enquanto dirigíamos. Eu tentava me concentrar na estrada, mas a presença no banco de trás me incomodava cada vez mais. Era como se o ar estivesse mais pesado dentro do carro, e aquele silêncio, tão denso e sufocante que parecia ter vida própria. De repente, o rádio que eu sempre mantinha em volume baixo começou a chiar. Tentei ajustar, mas cada estação estava coberta por estática. A respiração do passageiro tornou-se audível. Era lenta, ritmada e alta demais. Como se ele estivesse respirando diretamente no meu pescoço. Algo estava errado. Senti um arrepio percorrer minha espinha e tentei me convencer de que era apenas o clima, o horário. Resolvi checar o retrovisor de novo. Desta vez, prestei atenção em algo que deveria ser impossível. Não havia reflexo. Por um momento, pensei que estava vendo errado, mas continuei a observar. O passageiro estava ali, sentado no banco de trás. Eu podia ouvir sua respiração, sentia sua presença opressora. Mas no espelho, o banco estava vazio. Meu coração disparou. Você, vai para onde? Perguntei, tentando manter a calma, esperando alguma resposta, qualquer coisa que me conectasse com a realidade. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Nenhuma reação. Foi quando percebi algo ainda mais perturbador. Ele não tinha rosto. Por baixo do capuz, não havia traços, sem olhos, sem nariz, sem boca. Apenas uma superfície pálida, lisa e sem vida. A respiração que eu ouvia parecia ecoar dentro de mim, e o pavor tomou conta do meu corpo. Meus dedos estavam trêmulos no volante. A minha mente lutava para aceitar o que meus olhos estavam vendo, mas não havia como negar. A coisa no banco de trás não era humana. Eu sabia que precisava sair daquela situação. Tentei puxar conversa de novo, mas minha voz falhou. O silêncio persistia. Decidi acelerar um pouco, tentando chegar ao destino o mais rápido possível, mas o GPS começou a agir de forma estranha. A rota mudava constantemente, me levando a lugares que não faziam sentido. Parecia que o carro estava me levando para cada vez mais longe da civilização. Foi quando as coisas começaram a ficar ainda piores. O painel do carro apagou completamente, sem luzes, sem indicações de velocidade. O carro continuava rodando, mas agora eu estava totalmente no escuro, sem saber a velocidade que estava indo ou quanto tempo ainda faltava para o destino. O passageiro começou a se mexer no banco de trás, lentamente, como se estivesse prestes a fazer algo. Eu sabia que não podia mais continuar assim. Precisava sair. Agora. Sem pensar duas vezes, encostei o carro na beira da estrada e pulei para fora, respirando com dificuldade. A noite estava fria, mas o ar lá fora parecia menos opressivo do que dentro do carro. Eu precisava me afastar daquela coisa. Mas quando olhei para trás, esperando ver o passageiro, o carro estava vazio. Nada. Nenhum sinal de que ele estivesse ali. Nem mesmo o capuz que ele usava. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som do vento e o chiado do rádio, que misteriosamente voltou a funcionar. E foi então que percebi algo ainda mais assustador. O carro estava se movendo lentamente sozinho.
como se estivesse sendo conduzido por uma força invisível. De repente, as luzes do painel acenderam e no banco de trás eu o vi novamente. Ele estava de volta, sentado calmamente, sem rosto, como se estivesse me esperando. Esperando que eu voltasse para o carro. Eu não voltei. Corri. Corri como nunca corri na vida, deixando o carro e o passageiro para trás. Meus pés batiam no asfalto, minha respiração ecoava pela estrada deserta. Não importava para onde eu estava indo, desde que fosse para longe dali. Alguns dias depois, o carro foi encontrado por um colega motorista, abandonado no meio de uma estrada deserta. Meus pertences ainda estavam lá, mas do passageiro, ninguém nunca mais ouviu falar, nem da viagem, nem do destino. Agora, toda vez que dirijo de noite, não consigo deixar de olhar pelo retrovisor, com medo de que ele possa aparecer de novo, sem aviso, apenas esperando pela próxima corrida. Você teria coragem de pegar um passageiro no meio da noite? Curta, comente e inscreva-se para mais histórias de arrepiar. A próxima corrida pode ser a sua.